Atos capítulo 21, versículo 37, nós vamos ler até o versículo 29 do capítulo 22. Quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "É-me permitido dizer-te alguma coisa?" Respondeu ele: "Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários?" Respondeu-lhe Paulo: "Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo." Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: "Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós." Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: "Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, que são testemunhas do sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Perguntei: "Quem és tu, Senhor?" Ao que me respondeu: "Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues." Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: "Que farei, Senhor?" E o Senhor me disse: "Levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer." Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: "Saulo, irmão, recebe novamente a vista." Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: "O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele." Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: "Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito." Eu disse: "Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam." Mas ele me disse: "Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios." Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: "Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva." Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com cadeias, disse Paulo ao centurião presente: "Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado?"
Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Até aqui. Irmãos, nós colocamos como tema da mensagem anterior o testemunho de Paulo em Jerusalém, e esta continua. Paulo está em Jerusalém, sofrendo ali perseguição, violência. Observe no versículo 32. Levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Espancado. Depois as pessoas gritavam, versículo 36, a massa de povo o seguia, gritando: mata-o. Paulo então está aqui, neste momento, machucado, espancado, as pessoas estão inflamadas para matar o apóstolo Paulo, e ele pede permissão para falar. Ele diz ao comandante: eu posso falar alguma coisa para você? O comandante diz: você sabe o grego? E Paulo era poliglota, ele falava muito bem o grego, ele falava muito bem o hebraico, ele falava muito bem também o aramaico. E ele tinha essa dupla cidadania. Ele era judeu, mas era nascido em Tarso, da Cilícia. Então ele também era romano. Por nascimento, muito provavelmente através de um direito da sua família. Era um homem assim, com muitas qualificações, vamos dizer. Mas o interessante aqui, irmãos, é que ele está, imagina essa cena, versículo 40, em pé na escada. O povo gritando, enlouquecido. Ele faz um sinal com a mão para que o povo faça silêncio. O povo faz. Mas quando ele fala em língua hebraica, o silêncio é ainda maior, porque os judeus estimavam muito a língua hebraica, que é a do Antigo Testamento. Eles já não eram tão fluentes assim. A língua mais comum já era o grego e o aramaico. E o aramaico era, de modo bem geral, assim falando, era como que um dialeto da língua hebraica. Mas como Paulo tinha uma formação muito profunda, ele conseguiu falar ali em língua hebraica, então é como se ele ganhasse o respeito, a admiração e a consideração de quem estivesse ali ouvindo. Paulo testemunhou porque ele não perdia as oportunidades. Meus irmãos, pense nisso. Ele acabou de ser espancado. As pessoas querem matar Paulo. Ao invés dele correr com o comandante para a fortaleza, ele diz o seguinte: eu posso falar alguma coisa? Ele vai na escadaria, talvez com o rosto inchado, sangrando, machucado, dolorido, mas ele faz o discurso dele. Ele dá o testemunho dele. Machucado, ameaçado, odiado e preso. Mas ele encontra o caminho, meus irmãos, porque quando nós queremos testemunhar, nós encontramos um caminho para falar.
e não fica intimidado, recuado. O evangelho precisa ser pregado. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E ele começa a falar do encontro dele com Jesus. Paulo testemunhava porque ele não perdia as oportunidades. Ele não pensava assim, é melhor eu ficar quieto, senão eu morro. Ele não pensava o seguinte, eu não vou testemunhar diante de toda Jerusalém. Ele testemunhava, ele pregava, ele anunciava, ele confessava que Jesus Cristo é o Senhor. Amados irmãos, quantas oportunidades nós perdemos. Quantas pessoas que passam pelo nosso caminho e não ouvem nada de Jesus. Quando o servo de Deus está nas mãos de Deus, ele encontra sempre um caminho para testemunhar, para falar. Segundo, Paulo testemunhou porque Cristo transformou a vida dele. Sabe por que às vezes nós não testemunhamos? Porque ainda nós não tivemos um encontro real, ou talvez um encontro mais profundo com Jesus. Algo tremendo e impressionante aconteceu na vida de Paulo. E se a pessoa diz, mas eu vou testemunhar do quê? Essa é uma pergunta muito estranha. Como assim ele não transformou a sua vida? Você não tem um antes e um depois de conhecer Jesus? O amor de Jesus ainda não encheu e preencheu todo o seu ser, o seu coração, para você testemunhar? Paulo fala então da formação dele. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Se tivesse titulação, se tivesse doutorado ou coisa dessa espécie assim, Paulo estaria muito acima, irmãos. Ele seria um alto mestre de Jerusalém. Ele seria aquela pessoa com a melhor formação possível, teológica, doutrinária, aos pés de Gamaliel. Esse Gamaliel até aparece em Atos, e quando ele fala, todo mundo guarda silêncio e tem profundo respeito. Ele foi formado com o mestre dos mestres aqui, uma precisão da lei. Eu era zeloso para com Deus, assim como vocês são. Eu era perseguidor da igreja. Paulo diz aqui no versículo 4. Ele prendia os crentes, ele acorrentava os crentes, ele açoitava os crentes, ele torturava os crentes, ele matava os crentes. Esse era Paulo. Diz o texto bíblico que, respirando ainda ameaças e morte contra os crentes, era como se um animal enfurecido, querendo pegar a presa. Essa é a linguagem da Bíblia para ele. Um homem violento. Diz Atos 8, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Ele invadia as casas, batia, espancava. Você é cristão? Nega Jesus, nega Jesus. Amarrava, levava assim a pessoa. Agora imagina se esse homem é convertido, vivesse nos nossos dias, ele é convertido e agora está aqui no meio dessa congregação. E Jesus assim ama este homem, que talvez até matou algum dentre nós aqui. Então, antes de criticar a igreja primitiva, nós devemos pensar na nossa própria vida. Porque só Barnabé deu ombro para Paulo no começo. Só Barnabé realmente incluiu ele. Ele era violento, arrastando, diz a Bíblia, homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A pessoa violenta entra na casa, pega, arrasta e joga no cárcere.
sem amor, sem misericórdia, sem piedade de nada, violento, assassino. Por isso que diz aqui, perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ele não estava nem aí se é homem, se é mulher. Ele batia, ele espancava, ele torturava, ele mandava matar. Fiz com que alguns fossem condenados à morte, versículo 4. Torturador, Atos 26 diz, muitas vezes os castiguei, ou seja, os cristãos, por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. É terrível assistir um filme onde tem um torturador. Aquilo lá era Paulo. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele ficou completamente louco, fanático, violento, parecia realmente um animal feroz. Blasfemo. Por isso que ele chora quando ele fala, eu era blasfemo, perseguidor, insolente. Sabe o que Paulo, quando ele fala, eu sou o principal dos pecadores, ele está dizendo o seguinte, eu sou a pior pessoa neste mundo. E Jesus vai ao encontro deste homem. Jesus ama Paulo. E diz, Paulo, resistir ao aguilhão só lhe dará dor. Aguilhão, aquele instrumento pontudo assim, para acalmar ou dominar o animal, seja boi ou qualquer outro. E Paulo está dando como que aquela cabeçada, resistindo o evangelho, resistindo Jesus. E Jesus vai ao encontro dele e diz, Paulo, Saulo, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Ele tem as cartas na mão. Ele está saindo de Jerusalém e indo para Damasco. Um animal enfurecido, resistindo, que será agora lançado ao chão, atingido, dominado e amansado pelo amor de Jesus. Olha só, queria pegar mais crentes lá em Damasco e trazer acorrentado, manietado para Jerusalém. Mas Jesus foi ao encontro dele e falou com ele. Quase ao meio-dia, imagina Paulo acelerado, enlouquecido, dominado por este ódio. De repente, grande luz cai sobre ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz Jesus. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Meus irmãos, é aquele momento que o teto desaba completamente. Tudo que ele fez, todo esse zelo, toda essa loucura, toda essa intensidade, estava tudo errado. Era completa desobediência a Deus. Imagina o golpe desta palavra. Saulo, eu sou Jesus. Ele ficou sem palavras e ele disse, que farei, Senhor? Ele só podia dizer isso. Mas são duas perguntas centrais na vida cristã. Quem é Jesus? E o que ele quer que eu faça? A vida cristã não é isso? Conhecer Jesus e servir Jesus. Jesus foi ao encontro dele. Meus irmãos, nós também éramos pecadores miseráveis, indignos, podres, totalmente alienados de Deus. Não vem com conversa, não, mas eu tinha alguma ideia, alguma religião, não tinha nada. É que nem Paulo, pecador, blasfemo, iníquo, ímpio, inimigo de Deus. Mas o Senhor foi ao nosso encontro também, iluminou o nosso coração, nos salvou. É Ele que veio ao nosso encontro.
O homem ficou cego. Passou 3 dias na presença do Senhor. Deus chama Ananias, um cristão, e diz: Ananias, vai lá batizar Paulo, conversar com Paulo. Ananias fica até com medo. Senhor, ele acha que ele está sendo enviado para a morte. Eu tenho ouvido sobre este homem, como tem perseguido todo o teu povo, mas o Senhor diz: ele é para mim um instrumento escolhido. Olha só, o versículo 13. Veio procurar-me. Ananias me procurou, diz Paulo. E pondo-se junto a mim, olha que amor livre. Ele não ficou, não, eu não vou atrás desse Saulo, não. Ele é louco, ele é violento, ele matou os irmãos, e agora eu vou lá assim, como se ele não tivesse feito nada. Não é isso que a gente fala? Só perdoa e está tudo bem. Não, ele procurou, ele se colocou ao lado de Saulo, e olha agora, Saulo e Paulo é a mesma pessoa, tá? Saulo é o nome judaico e Paulo é o nome romano. Saulo, olha o detalhe, versículo 13. Irmão. Recebe novamente a vista. Olha que palavra acolhedora para Saulo. Saulo, irmão. Jesus foi ao encontro dele e falou com ele. Jesus se revelou e subjugou o coração de Paulo. Agora é um coração subjugado, amansado, servo. Jesus aceitou Paulo na igreja e agora ele é chamado de irmão. E agora é um instrumento nas mãos de Deus, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, Paulo, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvir a voz dele. É a graça de Deus que alcança o pecador, irmão. É a graça de Deus que, como uma flecha atingindo assim o nosso coração, vem e acerta. E a pessoa é dominada pelo amor de Deus, é preenchida totalmente pela graça de Deus e diz: agora eu sou um cristão. Agora morreu aquele homem, vive um novo homem em Jesus Cristo. Por que Paulo testemunhou então? Porque Jesus transformou a vida dele. Ele teve um encontro real com Jesus Cristo. E nós só seremos testemunhas de Jesus. Nós só iremos evangelizar se nós realmente termos essa experiência, meus irmãos, real com Jesus, quando o Senhor Jesus entrar completamente na nossa vida e transformar o nosso coração. Ele testemunhou porque ele tinha a convicção do chamado. Olha só, o versículo 15. Terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. O homem que foi salvo, agora é uma testemunha. A testemunha é aquela que confessa, aquela que assume. E diz aí, diante de todos os homens. Então, jovem e adolescente, você que está se escondendo lá na escola, não fala que é cristão, não fala que é crente, tem vergonha de dizer que vai para a igreja, para com isso. Começa a ser uma testemunha verdadeira de Jesus. Mesmo que for zombado, deixado de lado, não acontece isso, não acontece aquilo, não importa, fique com o Senhor Jesus, fique ao lado de Jesus. Tem vergonha da sua fé? Tem vergonha de dizer que é crente? Tem vergonha de carregar a Bíblia aí na rua? Tem vergonha de falar? Tem vergonha de orar em público? Diante das outras pessoas? Ou seja, está na faculdade, não consegue fechar os olhos assim para agradecer o alimento, aí vão rir de mim. Por que a opinião dos homens é maior do que
a presença de Deus. Tem um livro muito interessante que diz assim: quando Deus é pequeno e as pessoas são grandes. É claro que Deus nunca é pequeno, mas às vezes na cabeça da pessoa, no jeito dela enxergar, ela está mais valorizando os homens do que Deus. Paulo, terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Agora diz o texto, versículo 15, das coisas que tens visto e ouvido. Atos 4, 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pela fé, você precisa ver. Ouvir a voz de Deus, falando ao coração, falando à alma, falando no Espírito Santo. E aí você é uma testemunha. Tem um cântico muito bonito: quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que ele é cheio de amor. Mas quem já viu em sua vida, ele é batizado, diz o versículo 16, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Aí alguém pode dizer, está vendo, o batismo lava pecado. Mas o que vem depois? Invocando o nome dele. Então tem algo mais aí. Recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Esse batismo, esse selo, agora eu sou de Jesus, agora eu sou da igreja, agora eu sou uma testemunha, agora a minha vida pertence ao Senhor Jesus, eu tenho convicção do meu chamado, diz Paulo. Jesus transformou a vida dele. Jesus fez de Paulo um servo, uma testemunha. E por último, ele aprendeu a confiar em Deus. Ele foi para Jerusalém pensando o seguinte: as pessoas sabiam o que eu fazia, agora eu vou dar o testemunho e eles vão me ouvir. Ninguém ouviu Paulo. Olha só, sai logo de Jerusalém, ele estava orando lá no templo. Não receberão teu testemunho a meu respeito, versículo 18. Saulo, as pessoas não vão te ouvir. Aí Paulo diz, mas eles sabem o que eu fazia. A perseguição sobre a igreja, Estevão. E Deus diz, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo tinha que aprender o seguinte: agora ele tem que depender totalmente do Espírito Santo. Antes era ele, eu vou para cá, eu vou para lá, eu sou isso, eu sou aquilo. Agora ele tem que aceitar a ação do Espírito Santo, depender da ação do Espírito Santo, aceitar a direção do Senhor. E ele quer agora, esse judeu fariseu lá no meio dos gentios, no meio de Roma, Corinto, Atenas, é para lá que Paulo vai. Quando Paulo sentiu o peso da provação, meus irmãos, da perseguição, da luta, diz aí Atos 23, 11, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, olha só, Jesus mais uma vez ao lado de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha Jesus falando para ele, Paulo, você testemunhou de mim em Jerusalém, e eu vou te mandar até Roma para testemunhar ainda mais. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já teve encontro com Ele? Foi real? Foi profundo? Porque primeiro nós temos a experiência da conversão verdadeira de Paulo, depois o testemunho. Primeiro a experiência com Jesus, depois o testemunho. Quem és tu, Senhor?
Que farei, Senhor? Pense nessas duas perguntas básicas, mas tão profundas. Resumem todo o sermão aqui. Quem é Jesus? E qual é o chamado dele para a minha vida? Como que eu posso servir o Senhor? E o que eu ainda não abandonei? Será que a minha vida não foi totalmente transformada? Será que eu ainda não me rendi completamente a Jesus Cristo? Não tenha medo de nada, só tenha medo de não fazer a vontade de Deus. Saulo, uma testemunha, porque Jesus o alcançou. Aquele homem tão violento, tão enfurecido contra Jesus, agora vai escrever 1 Coríntios 13, sobre o amor. Agora vai passar por tudo, por amor de Jesus. Vai sofrer pelos irmãos, vai trazer no corpo as marcas de Jesus, sofrer, porque agora ele pertence 100% a Jesus. Que Deus nos ajude. Amém. Feche seus olhos. Se você nos visita nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega agora. Entrega a sua vida para Cristo. Entrega o coração para Ele. O Senhor Jesus não está pedindo o seu dízimo, a sua oferta, alguma coisa para a igreja. O Senhor Jesus quer o seu coração nesta noite. Ele quer a sua vida. Senhor e Salvador Jesus, obrigado porque nós estávamos também igualmente perdidos como Paulo. O Senhor era um estranho para nós, não conhecíamos o Senhor. Até aquele dia que o Senhor veio e falou ao nosso coração. Agora nós somos teus, Senhor. Toda a nossa vida te pertence, Pai. E que seja sem reservas. Que sejamos totalmente dedicados ao Senhor em amor. Este amor que encharcou, invadiu, tomou o nosso coração. Agora nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória. Mostra-nos, ó Deus, o caminho. Tira de nós o medo da morte, tira qualquer medo, Senhor, qualquer vergonha de falar, de testemunhar. Tira, Senhor, essas coisas inúteis e vãs que às vezes criamos na nossa própria cabeça, Senhor. Tira pensamentos que estão fora de ordem. Tira, Senhor, da nossa cabeça. Concede-nos a clareza de uma vida cristã. Concede-nos, ó Deus, a luz do Evangelho de Jesus, que quando entra, dissipa todas as trevas. Toca, Senhor, nos corações aqui nesta noite. Nós nos rendemos aos Teus pés. Louvamos a graça que nos salvou, a graça que nos alcançou, a graça que veio ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de Paulo. Obrigado, Pai, pelo poder da Tua palavra, que nós possamos testemunhar firmes no Evangelho, firmes na promessa, firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém.